Estamos de volta. O assunto de hoje é previsão orçamentária em condomínios, um assunto crucial para a gestão condominial. Se você perdeu o primeiro bloco, volte e assista, que tem informações muito importantes. E vem conosco no nosso objetivo de chegar a 100 mil seguidores. Hoje estamos em torno de 30 mil. Curta, compartilhe, porque é informação de qualidade para a gente chegar nos quatro cantos e qualificar o nosso segmento e profissionalizar o nosso segmento condominial. Vem comigo. Vamos lá, deixei algumas coisas, alguns assuntos, algumas bolas levantadas para vocês. Gustavo, quanto que você costuma deixar de reserva lá no condomínio ou nos condomínios que você faz a gestão? Como que você, para eventuais surpresas que possam ocorrer? Eu costumo seguir a recomendação de manter 2 arrecadações como fundo de reserva. E aí varia um pouco de acordo com a condição do condomínio, se é um condomínio muito antigo, um condomínio mais novo, se tem alguma obra em mente, né, para fazer algum trabalho de recuperação, instalação ou pintura. Mas via de regra, no geral, duas arrecadações mensais. 2 ordinárias. 2 ordinárias. E você, Alexandre, como que você costuma... Bem, eu procuro fatiar isso em alguns pedaços, né? Acho que vindo toda a possibilidade de reserva que a gente pode ter como um grande caixa, né? Eu procuro manter 1/4 dessa reserva, que seria equivalente a meia arrecadação ordinária, como fundo de reserva específico para emergências, né? No caso do 13º e férias, que ele tem que ser provisionado ao longo do ano, isso vai sendo acumulado até chegar a novembro e dezembro. Então, isso costuma ser em torno de 10% da arrecadação mensal como acúmulo para você chegar no final do ano com o valor cheio e mais uma folga para você poder preencher as obrigações legais. Em termos de ordinária, mais a ordinária eu considero uma média de meia arrecadação, que é suficiente para você ter um fluxo de caixa sem custo financeiro até a data do recebimento do boleto, que normalmente é dia 5, dia 10. Então aí você já tem mais ou menos uma arrecadação e 30, mais ou menos. De caixa. Né? E depois o restante, eu costumo montar uma estratégia para fazer priorização e gerenciamento de obras. Então, todo ano a gente negocia com a comunidade quais são as obras mais importantes, as mais prioritárias. A gente define um caixa específico para arrecadar para a obra. Normalmente também ele oscila em torno de uma arrecadação de ordinária por ano, né? Então a gente fala aí no total, chegando, como ele falou, entre 1,5 a 2 arrecadações. E essa verba da obra, ela tem que ser tratada totalmente separada da ordinária para não haver mistura. E como eu comentei, sempre tratando projeto por projeto com a sua verba própria, com o seu cronograma, para que você não tenha estouro e surpresas nas obras. Importante só citar, quem está nos assistindo, que caso tenha alguma previsão na convenção, aí sim deve ser seguido o previsto na convenção. Mas a maioria das convenções não dizem o quanto tem que ficar em caixa, dizem sim o percentual de arrecadação do fundo de reserva. Então é importante para quem está nos assistindo. Como apresentar isso para os seus condôminos? Como levar isso para o conhecimento deles, para que eles tenham um maior entendimento? Como que você costuma trabalhar, Gustavo? Normalmente eu apresento apenas no dia da assembleia, a gente projeta nas informações e apresenta e discute lá. Eu não tenho o hábito de enviar com antecedência, né? Mas é algo que é interessante também fazer, mas eu não costumo trabalhar dessa forma. Eu apresento no dia, onde eu esclareço as dúvidas, cada ponto levantado, o porquê daquele valor, por que utilizar aquela taxa, aquele índice. Mas você costuma fazer um geral ou vai fazendo subconta por subconta? A gente é linha a linha, né? Os grandes grupos, na verdade, né? A linha de despesas com o pessoal, né? Qual índice foi utilizado, contratos, qual índice foi utilizado. E a justificativa. E a justificativa. Eu também costumo incluir a parte também de inadimplência como uma despesa. Alexandre? Bem, em termos de apresentar orçamento, realmente ele culmina com a Assembleia Geral Ordinária, que ela é obrigatória por lei até o final do primeiro trimestre de cada ano, né? O que eu costumo fazer ao longo do ano é conversando com a comunidade, com os moradores, com o conselho, para ficar atento às necessidades, sugestões, críticas, obviamente, que venham de todos, né? Geralmente, como o prazo para apresentar orçamento é até março, arredondando, lá por dezembro, janeiro, eu começo a construir do zero novamente o orçamento que eu pretendo oferecer para o ano seguinte, né?
E daí, isso aí, um pouco antes da Assembleia, eu costumo apresentar para o Conselho, eu discuto isso junto com o Conselho, eu não costumo trabalhar de uma forma unitária, né? Então eu negocio, pego sugestões deles e daí em conjunto a gente define por uma apresentação do orçamento nessa AGO. Nessa AGO também eu tomo um cuidado muito grande para ser o mais didático possível, né? Então eu não me atenho simplesmente a mostrar números, tabelas, a gente até antecipa uma semana antes uma cópia do orçamento em planilha, mas na Assembleia eu tomo um cuidado muito grande da apresentação ser gráfica, ser em forma de imagens, para que as pessoas batam o olho e entendam, né? Senão ninguém vai ficar pegando orçamento e lendo, normalmente ninguém faz isso. Fica mais didático, Fica mais didático, então eu procuro apresentar da forma mais didática possível, né? E uma vez aprovado, normalmente a gente consegue aprovar sem críticas, e depois ao longo do ano tem que fazer um segmento desse orçamento, de tempos em tempos eu presto conta de como esse orçamento está sendo cumprido e qualquer surpresa também a gente avisa aí num caso de emergência. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e vou voltar para vocês darem algumas dicas práticas, ou uma dica cada um prática para quem está nos assistindo. A advertência hoje vai para você, síndico, que usa a previsão orçamentária como algo político. Previsão orçamentária não deve ser político, deve ser algo que é técnico. Então, se há necessidade de reajuste, ele deve ser feito. E não reajustar para lá na frente estourar um problema financeiro no condomínio, porque você vai ser mal visto o reajuste financeiro dentro da previsão orçamentária. Então, se conseguirmos não reajustar, ok, maravilhoso. Se conseguimos diminuir custo, maravilhoso. Mas na maioria dos casos, há necessidade de reajuste. E esse reajuste tem que ser levado para a Assembleia de forma técnica, para demonstrar o porquê do seu reajuste. Porque se você quiser colocar de maneira política para não ser mal visto pelos seus condôminos, lá na frente você vai ter que chamar uma chamada extra, uma arrecadação extraordinária, ou no próxima previsão orçamentária, no próximo reajuste, um reajuste muito maior e muito mais impactante. Fico alerta. Gustavo, alguma dica prática? Bom, em relação à dica, é exatamente o que foi falado no quadro de advertências, utiliza-se muito, alguns casos, na verdade, como política. não vou reajustar, principalmente porque a AGO é eleição também, então a pessoa usa isso como moeda de barganha, de troca. Não vou reajustar porque aí vou ter voto e tal. Isso não é legal. O interessante é ter um número exato, né, acompanhar essa previsão orçamentária e ter sempre um reajuste é necessário, principalmente por conta do dissídio coletivo, que é o maior, né, como eu já falei, 60% a 80% é mão de obra, e mão de obra anualmente tem um dissídio da categoria que nunca é inferior a 3%, 5%, 6%. Perfeito. Alexandre? Acho que a minha dica em relação à questão de orçamento, ela serve tanto para o síndico que é voluntário, né, residente, e também puxando a sardinha para nós que somos síndicos profissionais, né? Acho que um dos segredos para qualquer síndico além de se conversar com a sua comunidade, conversar com outros síndicos na sua região, num network maior que ele puder trabalhar. E aí a grande vantagem de um síndico profissional, como ele está focado nisso, ele está o tempo todo atendendo vários condomínios ao mesmo tempo, então ele tem condições de pegar referências, pegar práticas e exemplos dos seus próprios condomínios que ele administra e de outros colegas. Com isso, você pesquisando além das grades do seu condomínio, você tem a possibilidade de descobrir novas dicas, novos fornecedores, novas formas de gerenciar o condomínio e, eventualmente, com isso, trazer um perfil de gastos mais enxuto dentro da necessidade do condomínio. E vale a pena só, antes de a gente finalizar, para você que está nos assistindo, que previsão orçamentária é prever. Você vai errar, você vai prever um pouco para mais, um pouco para menos, a gente tem que fazer o acompanhamento, né, síndicos aqui presentes, de previsto versus realizado mensalmente. E aí, se tiver que... geralmente a gente faz uma previsão com uma gordurinha, né, para não ter nenhum tipo de problema, mas esse acompanhamento, ele é essencial. Gustavo, muito obrigado, sempre muito rica a sua participação, volte sempre. Agradeço pela oportunidade, Ricardo. E, Alexandre, muito obrigado, participação muito rica e as portas estão abertas para você voltar novamente. Muito obrigado, espero poder contribuir mais no futuro breve. Parabéns pela certificação recente do Síndico 5 Estrelas. Muito obrigado. E você que está em casa, semana que vem, mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou
dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.